Oi, bonitos! Para a gente falar um pouquinho da aula de hoje, a gente precisa sair um pouquinho aí, né, dessa parte só da produção de texto. A gente vai recuperar aí um conhecimento que a gente tem sobre as classes gramaticais, que são as classes nominais, né? Então a gente tem a principal dela, que é o substantivo, né, que é a classe gramatical que dá nome a tudo, a seres reais ou imaginários, aos nossos sentimentos, a lugares, a coisas, né? E as outras palavras que os acompanham, que a gente chamaria aí de satélites, né? Como o artigo, o adjetivo, os pronomes, né? E também alguns advérbios, tudo bem? Mas a gente volta a falar um pouquinho dos adjetivos. Queria que vocês prestassem atenção, né, num trechinho da música, que não tem como não ter, né? Uma música da Marisa Monte, que se chama Não é Proibido. E presta atenção como ela faz uma sequência de nomes, né? E a gente começa a imaginar essas imagens a partir desses nomes. Depois a gente vai explicar, né, entender um pouquinho aí da proposta, como é que a gente vai fazer hoje a nossa produção. Escuta aí. Chama-se Não é Proibido, da Marisa Monte. O linkzinho vai estar aí junto na proposta, tá? Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche de chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora, cocô, bala de pinha, algodão doce, manjar. Então a gente tem, né, esse trechinho aí, ela começa a descrever, né, vários docinhos aí. Depois a gente vai, né, no linkzinho da proposta tem, né, você pode aí ouvir, pode procurar aí no YouTube, então repetindo aí, Não é Proibido, da Marisa Monte. Ela vai fazendo uma sequência, né, de nomes de doces e a gente vai tentar trabalhar isso hoje. Né? Então, quando a gente está produzindo um texto, né, seja ele falado, seja ele escrito, a gente faz algumas escolhas, né, das palavras, se são mais, né, eu tenho mais adjetivo, mais substantivo, se as minhas frases são mais extensas ou mais curtas. E mesmo quando a gente escolhe dentro do substantivo, né, qual que vai ser usado para representar o que eu estou pensando. Então a gente chama isso daí de escolha lexical. Vou dar aqui na proposta, mostra para vocês, né, que eu posso mostrar a minha opinião, né, mostrar o meu posicionamento ideológico ou meu posicionamento crítico, né, sem eu dizer, na minha opinião, eu acho. A gente tem 3 exemplos aqui, né, que é a palavra crime, direito e ato relacionado aí à legalização do aborto, né? Então coloca o aborto é um crime legalizado, o aborto é um direito legalizado e o aborto é um ato legalizado, né? E quando a gente escolhe a palavra crime, nesse caso, a pessoa que escreveu essa frase, ela é contrária à legalização do aborto. O segundo, quando diz que é um direito, né, e é legalizado, ele é a favor da legalização. E o ato aí, ele tenta, né, manter aí uma neutralidade. Tudo bem? Quando então a gente faz essas escolhas, né, eu vejo uma situação e eu quero nomear isso daí. Então, a maneira que eu vou nomear é a minha marca, né? É a minha opinião, é a minha identidade marcada nesse texto. Quando você desce um pouquinho a proposta, você vai ver uma imagem, né, de uma foto de casamento. O nome da foto chama Cores de Almodóvar, né? Almodóvar é um diretor de filmes espanhol, né? E uma característica dele é sempre ter muitas cores, né, relacionada às sensações, o que ele quer passar no filme, então ele trabalha com as cores. Mas por que a imagem? Quando a gente tem uma imagem, né, a gente tem a ideia aí de um casal, né, que é fazendo, sei lá, talvez um ensaio, mas eu tenho várias outras imagens, a escada, o lustre, né,
aí eu tenho uma mesa cheia de docinhos e flores. E se tem ali, né, parece um azulejo ou papel de parede, então a gente começa a perceber que a gente vai olhar mais para uma parte do que para outra, vai dar mais atenção para uma situação, para uma descrição do que para outra, dependendo do que isso representa para a gente, né? Então eu quis mostrar para vocês que a maneira que o que a gente descreve, o que a gente coloca, o que a gente nomeia, as palavras que a gente usa para caracterizar alguma coisa ou contar uma história tem a ver com a nossa percepção, tudo bem? Então a gente vai fazer um tipo de texto diferente, né? Não é difícil de fazer, só tem que tomar cuidado para não aparecer verbo aí, tudo bem? Então vocês têm aqui 3 modelos, são 3 exemplos. O primeiro se chama circuito fechado. Perceba que ele começa com chinelos, vaso, descarga. Ele vai marcar as mudanças de cena pelo ponto final. Quando ele quer continuar uma sequência, ele usa a vírgula, tudo bem? Então, aí ele vai contar um dia. Então, circuito fechado, porque ele começa, né, se levantando e aí ele termina o dia se deitando. Você vai ver que ele fuma pra caramba, né? Mas que ele tá contando aí sobre o dia. A gente percebe que ele trabalha num escritório, né? E que ele vai ao escritório de carro ou de táxi, que, né, o período de almoço, a gente percebe tudo isso nessa sequência. Não tem nenhum verbo, é só a sequência de substantivos que são colocados, né? E a pontuação, que a gente percebe que uma cena vai mudando da outra, tá? Depois a gente tem aí um outro texto, né, do Fábio Canata, interessante, porque era da comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, né? Então ele vai colocando da mesma maneira, ele vai mudando as situações, né, a partir da pontuação, quando ele quer dizer que aquela situação ou aquela descrição daquele momento acabou, ponto final, tá? Aí ele vai contar a história aí pela visão dele, né, do Brasil. Então, no ano de 2000, né, quando fez aí 500 anos. Então, perdão, a gente tem 2 textos, né, de modelo aí. Então, os 2 textos, eles são só para inspirar vocês, né, mas não é para copiar. Eu posso pensar na ideia desse texto, né, mas que a gente chama de interdiscursividade ou intertextualidade, mas eu preciso ser criativa e criar o meu texto. O que poderia ser? Poderia ser contar uma história que já existe, por exemplo, uma fábula, né? Pode ser, por exemplo, eu contar a história minha mesmo ou de uma outra pessoa, né, da vida de alguém, desde o nascimento, né, até o momento atual, um primeiro encontro, um primeiro beijo, ou um reencontro com alguém, né, uma briga, um dia de aula online, né, uma festa, o ciclo de vida de qualquer ser vivo, né, um sonho que você teve, um filme que você assistiu, né, um período da história da humanidade que você acha interessante, né? Então você pode usar a criatividade para contar o que você achar mais legal, né? Então, assim, o modelo que eu tenho aqui, eu tenho uma história de um dia de alguém, né? Ele tá contando a própria história ou contando a história de alguém, e o outro tá contando aqui a história do país, né? Uma parte da história do país pela perspectiva dele, tá? Então essa é a ideia da proposta de hoje, é vocês contarem, fazerem aí uma pequena narrativa, né, não usando nenhum verbo, tá? Então você vai contar numa sequência aí de substantivos, adjetivos, advérbios, né, pronomes. Lembra que a coerência aí vai se dar pela sequência e pontuação, né? O texto precisa ter, se você quer trabalhar o texto em prosa, né, o texto em parágrafo, 15 linhas, mas se você quiser trabalhar com poema, você pode fazer 25 versos, tudo bem? Façam, se inspirem, pode ser letra de música, pensa aí, né, o que você gostaria de contar, né, mas não, seja muito criativo, né, pensa, pode ser qualquer coisa,
Tudo bem? Se inspirem aí, né, no texto de apoio, mas usem a criatividade de vocês. Beijo grande, faça uma produção bem colorida, bem viva, ou uma produção bem triste, bem introspectiva, né? É o momento de vocês, tudo bem? Lembra, você vai contar uma história. Agora não é só para descrever, mas você vai contar uma história que não pode ter verbo. Olha aí nos modelos que você consegue fazer. A gente se encontra. Beijo grande. Até mais.